Existe uma verdade psicológica profunda que poucas mulheres realmente compreendem sobre a natureza masculina. Não estou falando aqui de estereótipos superficiais ou de guerra entre gêneros. Estou falando de uma dinâmica psicológica real, estudada por Carl Jung, observada por terapeutas relacionais há décadas e que pode transformar completamente a forma como você escolhe seus relacionamentos e protege sua própria energia emocional. A realidade é esta. Muitos homens construíram sua identidade inteira em torno da validação externa. E quando digo validação externa, estou falando especificamente da atenção feminina. Para esses homens, a admiração de uma mulher não é um complemento à sua vida. É o oxigênio que mantém o ego deles funcionando. Sem essa atenção constante, o castelo de cartas psicológico que eles construíram desmorona, revelando um vazio interior que eles passaram a vida inteira tentando esconder. Mas antes de continuarmos, quero deixar algo muito claro. Este não é um discurso para demonizar homens ou para alimentar ressentimento. Muito pelo contrário, é um convite para que você, mulher de valor, desenvolva discernimento psicológico. É para que você aprenda a diferenciar um homem que busca você como troféu de validação daquele que a valoriza como ser humano completo. É para que você pare de desperdiçar sua energia emocional com quem só quer usar sua luz para esconder a própria escuridão. Jung nos ensinou sobre a sombra, aquela parte de nós mesmos que reprimimos e negamos. Muitos homens têm uma sombra profunda relacionada à insegurança, ao medo de não serem suficientes, ao terror de serem vistos como fracos ou inadequados. Em vez de fazerem o trabalho interior de integrar essa sombra, de olhar honestamente para suas feridas e curá-las, eles criam uma persona inflada, um personagem, uma máscara de confiança que precisa ser constantemente reforçada pela admiração alheia. E é aqui que você entra na equação. Para esse tipo de homem, você não é uma parceira, você é um espelho. Sua função, na mente distorcida dele, é refletir de volta a imagem grandiosa que ele quer ter de si mesmo. Quando você o admira, quando você responde às mensagens dele imediatamente, quando você cancela seus planos para estar disponível, quando você demonstra ciúmes ou insegurança, você está alimentando o ego dele. Você está servindo de combustível para uma máquina psicológica que nunca vai parar de pedir mais. Pense comigo. Você já conheceu aquele homem que parece charmoso no início, que sabe exatamente o que dizer, que te faz sentir especial nas primeiras semanas? Mas depois, quando você já está emocionalmente investida, o comportamento dele muda completamente. Ele começa a demorar para responder mensagens. Ele fala sobre outras mulheres para provocar ciúmes. Ele alterna entre te tratar como rainha e te deixar na geladeira. Ele cria situações onde você se pega competindo pela atenção dele, provando seu valor, tentando reconquistar aquele tratamento inicial. Isso não é amor. Isso não é nem atração genuína. É manipulação psicológica. É um homem que aprendeu, consciente ou inconscientemente, que manter você em desequilíbrio emocional garante que você continue alimentando o ego dele. Quando ele te trata bem, você se sente aliviada e grata. Quando ele te trata mal, você se esforça mais para reconquistar a aprovação dele. Em ambos os cenários, toda a sua energia está focada nele, e é exatamente isso que ele quer. Carl Jung identificou o que chamou de ânima e ânimos, os aspectos femininos e masculinos presentes em todos nós. Um homem psicologicamente saudável integrou sua ânima. Ele está confortável com sua sensibilidade, com suas emoções, com sua vulnerabilidade. Ele não precisa provar constantemente sua masculinidade, porque ela não é uma performance, é uma essência integrada. Esse homem não tem medo de uma mulher forte, porque ele não vê relacionamentos como competições de poder. Ele vê parcerias como colaborações entre iguais. Mas o homem com ego frágil e inflado tem pavor da própria ânima.
Ele reprimiu tanto suas emoções, negou tanto sua vulnerabilidade, que qualquer coisa que ameace a máscara de dureza se torna um perigo existencial. E, paradoxalmente, é por isso que ele precisa tanto da atenção feminina. Ele está tentando, através da validação externa, preencher um vazio interno que só o trabalho psicológico real pode curar. Vou te dar exemplos práticos de como isso se manifesta. Preste atenção, porque reconhecer esses padrões pode literalmente mudar o curso da sua vida emocional. Primeiro exemplo: o homem que precisa de audiência constante. Ele não consegue ficar sozinho com os próprios pensamentos. Sempre tem múltiplas conversas acontecendo simultaneamente em aplicativos de mensagem. Ele posta constantemente em redes sociais, não para compartilhar a vida genuinamente, mas para colher reações. Quando você não responde imediatamente, ele manda outra mensagem. Não porque sente sua falta especificamente, mas porque precisa saber que tem a atenção de alguém. Para ele, silêncio é insuportável, porque força um encontro com o vazio interior. Como você age diante disso? Simples. Você mantém seus limites de comunicação. Você responde quando é conveniente para você, não quando a ansiedade dele exige. Você não trata o telefone como uma coleira eletrônica que ele pode puxar a qualquer momento. Um homem de valor real respeita que você tem uma vida, compromissos, momentos de privacidade. Um homem dependente de validação interpreta qualquer limite como rejeição e tenta fazer você se sentir culpada por ter necessidades próprias. Segundo exemplo, o colecionador de troféus. Este homem não quer você especificamente. Ele quer a ideia de você. Ele quer ter conquistado uma mulher bonita, inteligente, bem-sucedida, porque isso eleva o status dele. Você percebe isso quando ele fala mais sobre você do que com você. Quando ele adora te exibir para amigos, mas não tem conversas profundas em particular. Quando ele se vangloria dos seus atributos, mas não demonstra interesse genuíno pela sua interioridade, seus sonhos, suas feridas, suas complexidades. Como você age? Você observa se ele ama quem você é ou o que você representa para o ego dele. Faça o teste. Compartilhe algo vulnerável, uma insegurança, um momento de fraqueza. O homem de valor vai acolher com empatia. O colecionador de troféus vai ficar desconfortável, minimizar ou mudar de assunto, porque você acaba de quebrar a imagem perfeita que ele queria manter. Terceiro exemplo, o triangulador. Este é particularmente tóxico. Ele mantém outras mulheres orbitando ao redor dele, não necessariamente porque quer estar com elas, mas porque precisa da validação múltipla. Ele menciona ex-namoradas com frequência suspeita. Ele fala sobre outras mulheres que o desejam. Ele mantém conversas ambíguas com amigas e fica defensivo quando você questiona. O objetivo psicológico dele é te manter em competição constante, provando que você é melhor que as outras, garantindo assim um fluxo contínuo de esforço e atenção da sua parte. Como você age? Você simplesmente se recusa a competir. Um homem que precisa te fazer sentir ameaçada por outras mulheres não te valoriza. Ponto final. Você não discute, não implora, não tenta provar seu valor comparado a outras. Você reconhece o jogo manipulativo e se remove dele completamente. Porque aqui está a verdade. Se ele realmente te quisesse, você seria a escolha óbvia, não uma opção em competição. Quarto exemplo, o crítico disfarçado de mentor. Ele começa o relacionamento te elogiando, mas gradualmente introduz críticas sutis. Você seria perfeita se emagrecesse um pouco. Essa roupa não te favorece. Você deveria ser mais assim ou assado. Ele se posiciona como alguém que está tentando te ajudar a melhorar, mas o que realmente está fazendo é minando sua autoestima. Por quê? Porque uma mulher insegura é mais fácil de controlar. Uma mulher que se sente sortuda de ter sido escolhida por ele, apesar das imperfeições, vai trabalhar mais duro para manter a aprovação dele. Como você age?
Você reconhece que amor verdadeiro não vem com projeto de reforma. Alguém que realmente te ama aceita você como totalidade, imperfeições incluídas, e te encoraja a crescer na direção que você mesma escolhe, não na direção que serve o ego dele. Você não confunde abuso psicológico com "ele só quer o meu melhor". Agora, vamos mais fundo na psicologia por trás desse comportamento. Por que alguns homens desenvolvem essa dependência patológica de validação externa? Geralmente, as raízes estão na infância e na forma como eles aprenderam a se relacionar com valor próprio. Muitos desses homens cresceram em ambientes onde afeto era condicional. Eles eram amados quando performavam bem, quando traziam notas altas, quando ganhavam na competição esportiva, quando se comportavam de determinada maneira. O amor não era dado gratuitamente simplesmente por existirem. Era algo que precisava ser conquistado através de realizações e comportamentos aprovados. Isso criou uma programação psicológica profunda. Seu valor não é intrínseco, é algo que você precisa provar constantemente. Outros cresceram com figuras maternas controladoras ou emocionalmente ausentes. Eles aprenderam que mulheres são fontes de validação, que precisam ser conquistadas através de charme, performance ou manipulação. Eles nunca desenvolveram a capacidade de se relacionar com o feminino de forma genuína e equilibrada. Mulheres se tornaram objetos de conquista ou fontes de suprimento emocional, não seres humanos completos com os quais desenvolver intimidade real. Existe também a influência cultural. Vivemos em uma sociedade que ainda ensina homens que vulnerabilidade é fraqueza, que pedir ajuda é vergonhoso, que expressar emoções é não ser homem de verdade. Então eles reprimem tudo isso, criando uma pressão psicológica interna enorme. E essa pressão precisa de válvula de escape. Para muitos, essa válvula se torna a busca obsessiva por validação externa, especialmente de mulheres, como forma de se sentirem poderosos, desejados, valiosos. O problema é que validação externa é como droga. Você precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. Um elogio que funcionava no início, logo perde o poder. Ele precisa de mais. Mais atenção, mais admiração, mais provas de que é especial. E se você é a única fonte dessa droga, eventualmente você vai se esgotar tentando satisfazer uma necessidade que é insaciável por natureza. Aqui está a parte que você precisa realmente entender. Você não pode curar esse homem. Não importa quanto amor você dê, quanta paciência você tenha, quanto você se sacrifique. O trabalho psicológico que ele precisa fazer é interno e individual. Enquanto ele não olhar honestamente para as próprias feridas, enquanto ele não integrar a própria sombra, enquanto ele não desenvolver uma fonte interna de valor próprio, ele vai continuar sendo um buraco negro emocional que suga tudo ao redor e nunca se preenche. E sabe qual é a tragédia? Muitas mulheres incríveis, inteligentes, talentosas ficam presas nessa dinâmica porque confundem intensidade com intimidade. Esses homens são frequentemente muito intensos no início. Eles te bombardeiam com atenção, te fazem sentir a pessoa mais especial do mundo, criam uma conexão que parece profunda, mas intensidade não é profundidade. Intensidade é frequentemente sinal de desequilíbrio emocional, não de amor genuíno. Intimidade real se constrói com tempo, vulnerabilidade mútua, respeito consistente, reciprocidade. Intimidade real é quando alguém te conhece nos teus dias ruins e continua escolhendo ficar. Intimidade real é quando você pode ser completamente você mesma, sem performance, sem máscara e ainda assim ser amada. Isso é o que um homem de valor real oferece. Então, como você identifica um homem de valor verdadeiro?
Vou te dar marcadores psicológicos claros. Um homem de valor tem uma vida própria rica antes de você aparecer. Ele tem hobbies, amizades saudáveis, propósito profissional, desenvolvimento pessoal ativo. Ele não está procurando alguém para preencher um vazio. Ele está procurando alguém para compartilhar uma plenitude que já existe. Quando você entra na vida dele, você adiciona, mas não completa, porque ele já estava inteiro. Um homem de valor consegue ficar sozinho sem desespero. Ele aprecia a própria companhia. Ele tem vida interior rica. Ele não precisa de distração constante ou validação externa para se sentir bem consigo mesmo. Isso significa que quando ele escolhe estar com você, é uma escolha genuína, não uma necessidade desesperada. Um homem de valor respeita seus limites sem ficar ressentido. Quando você diz não, ele aceita. Quando você precisa de espaço, ele dá. Quando você tem compromissos próprios, ele apoia. Ele não interpreta sua autonomia como ameaça, porque ele entende que amor saudável acontece entre duas pessoas completas, não duas metades desesperadas tentando se fundir. Um homem de valor é consistente. Você não precisa decifrar humores, interpretar sinais contraditórios, adivinhar onde você está na hierarquia de prioridades dele. Ele demonstra através de ações consistentes, não apenas palavras bonitas, que você é importante. Ele não desaparece e reaparece. Ele não alterna entre quente e frio. Ele está presente de forma previsível e confiável. Um homem de valor tem empatia genuína. Ele consegue se colocar no seu lugar. Ele se importa com seus sentimentos, não apenas como eles afetam o ego dele, mas intrinsecamente. Quando você está triste, ele oferece conforto real, não soluções apressadas para fazer você parar de expressar emoção. Quando você está feliz, ele celebra genuinamente, sem precisar competir ou diminuir suas conquistas. Um homem de valor assume responsabilidade por suas ações. Quando ele erra, ele admite. Quando ele te machuca, mesmo sem intenção, ele pede desculpas genuinamente e muda o comportamento. Ele não usa desculpas, não coloca culpa em você, não distorce a realidade para proteger o próprio ego. Ele tem maturidade emocional para lidar com imperfeição própria. Um homem de valor te encoraja a crescer na sua própria direção. Ele apoia seus sonhos mesmo quando eles não beneficiam diretamente ele. Ele fica genuinamente feliz com seus sucessos, mesmo quando eles te tornam mais independente. Ele não tem medo da sua evolução, porque não precisa te manter pequena para se sentir grande. E aqui está algo crucial. Um homem de valor não tem medo das suas lágrimas, da sua raiva, da sua complexidade. Ele não precisa que você seja sempre agradável, sempre bonita, sempre conveniente. Ele te ama como ser humano tridimensional, não como fantasia bidimensional. Isso significa que ele pode te ver vulnerável, sem perder atração. Pode te ver forte, sem se sentir ameaçado. Pode te ver falhar, sem perder respeito. Agora, vamos falar sobre como você desenvolve o discernimento para escolher melhor e a força para rejeitar os tóxicos. Porque informação sem aplicação não vale nada. Você pode conhecer todos esses sinais e ainda assim se encontrar repetindo padrões destrutivos se não fizer o trabalho interno necessário. Primeiro, você precisa desenvolver relacionamento saudável consigo mesma. Se você está buscando validação externa, se seu valor próprio depende de quanto um homem te deseja, você vai atrair exatamente os homens que operam dessa mesma forma doentia. Você precisa fazer o trabalho que está exigindo dele. Você precisa olhar para suas próprias feridas, suas próprias inseguranças, seus próprios padrões repetitivos. Por que você se sente atraída por homens emocionalmente indisponíveis? Geralmente porque há algo familiar nisso.
Talvez seu pai fosse emocionalmente ausente e você está tentando, subconscientemente, ganhar o amor que nunca recebeu dele, conquistando homens similares. Talvez você tenha feridas de abandono que fazem com que você confunda ansiedade com paixão. Você precisa trazer essas dinâmicas para a consciência. Segundo, você precisa estabelecer padrões claros e não negociáveis. O que você aceita e o que você não aceita em um relacionamento. E mais importante, você está disposta a ficar sozinha em vez de comprometer esses padrões? Porque enquanto o medo de ficar sozinha for maior que o amor próprio, você vai aceitar migalhas e chamar de banquete. Seus padrões não precisam ser lista de exigências superficiais sobre altura, salário ou status. Seus padrões devem ser sobre caráter, integridade, tratamento, reciprocidade. Como ele trata pessoas que não podem oferecer nada a ele, como ele lida com frustração, como ele fala sobre ex-parceiras, como ele age quando ninguém está olhando. Essas são as coisas que realmente importam. Terceiro, você precisa aprender a confiar na sua intuição. Seu corpo sabe antes que sua mente racionalize. Quando algo está errado, você sente. Aquela sensação de nó no estômago, aquela tensão que você não consegue nomear, aquela necessidade de checar o telefone dele ou de se justificar constantemente. Essas são mensagens. Pare de ignorá-las porque você quer tanto que funcione. Muitas mulheres me dizem que sabiam desde o início que algo estava errado, mas ignoraram os sinais vermelhos porque o homem era charmoso, ou porque a conexão física era forte, ou porque tinham medo de parecer exigentes demais. E depois, meses ou anos mais tarde, quando tudo desmorona exatamente como a intuição avisou, elas dizem, eu sabia. Então comece a honrar esse saber. Quarto, você precisa estar disposta a terminar relacionamentos que não te servem, mesmo quando ainda há sentimentos. Amor não é suficiente. Atração não é suficiente. História compartilhada não é suficiente. Se a dinâmica é tóxica, se você está sendo tratada como fonte de validação em vez de parceira, se você está se esgotando emocionalmente tentando preencher um vazio sem fundo, você precisa ter coragem de sair. E sim, isso dói. Deixar alguém que você ama, mas que não é saudável para você, é uma das coisas mais difíceis que você vai fazer. Mas sabe o que dói mais? Desperdiçar anos da sua vida em um relacionamento que te diminui em vez de te elevar. Olhar para trás e perceber que você sacrificou sua paz, sua autoestima, suas oportunidades por alguém que nunca te viu verdadeiramente. Você tem permissão para priorizar sua paz mental sobre manter alguém feliz. Você tem permissão para escolher solidão temporária sobre companhia tóxica permanente. Você tem permissão para ter padrões altos e não se desculpar por isso. Aqui está algo que ninguém te diz. Quando você começa a operar com autoestima genuína e padrões sólidos, você automaticamente se torna menos atraente para homens tóxicos e mais atraente para homens de valor. Os tóxicos vão te testar e quando perceberem que você não aceita o jogo deles, vão desistir rapidamente e procurar alguém mais vulnerável. E isso é ótimo. Você acabou de economizar meses ou anos de sofrimento. Enquanto isso, homens de valor real vão reconhecer e respeitar seus limites. Eles vão apreciar que você se valoriza porque eles também se valorizam. Eles vão querer parceria equilibrada, não dinâmica de salvação ou validação. Pense nisso. Você quer ser escolhida por alguém que está desesperado por qualquer fonte de validação, ou por alguém que tem opções, mas escolhe você especificamente por quem você é. Você quer ser necessidade ou escolha consciente? A resposta deveria ser óbvia. Outro aspecto importante: pare de tentar salvar ou consertar homens. Essa não é sua responsabilidade nem seu propósito. Quando você vê potencial nele, mas ele não está fazendo o trabalho para alcançar esse potencial, você não fica tentando forçar crescimento.
Você se relaciona com quem ele é agora, não com quem ele poderia ser em algum futuro hipotético se ele finalmente mudasse. Tantas mulheres ficam presas em relacionamento porque estão apaixonadas pelo potencial, não pela realidade. Elas veem lampejos de quem ele poderia ser nos momentos bons e acreditam que se apenas amarem o suficiente, forem pacientes o suficiente, ele vai finalmente se tornar aquela versão. Mas anos passam e a mudança nunca vem porque ele não quer mudar. Ele está confortável sendo exatamente quem é, especialmente se você continua aceitando. Você precisa amar pessoas pelo que elas são, não pelo que você espera que se tornem. E se o que elas são agora não está te tratando com respeito, reciprocidade e valor, você sai. É simples assim. Difícil, mas simples. Agora quero falar sobre algo delicado, mas necessário. Muitas mulheres têm medo de ter padrões altos porque alguém, em algum momento, disse a elas que estavam sendo exigentes demais, que iam acabar sozinhas, que precisavam ser mais flexíveis. Deixe-me ser muito clara. Isso é manipulação. Isso é uma tentativa de fazer você baixar seus padrões para que homens medíocres tenham acesso a você. Ter padrões claros sobre como você merece ser tratada não é ser exigente. É ter amor próprio, é ter discernimento, é recusar participar de dinâmicas que te machucam. E qualquer pessoa que tenha problema com seus padrões está basicamente dizendo que quer acesso a você sem ter que te tratar bem. Por que você daria ouvidos a essa pessoa? Melhor sozinha e em paz do que acompanhada e ansiosa. Melhor solteira e crescendo do que em relacionamento e encolhendo. Melhor esperando pelo certo do que desperdiçando tempo com o errado. Essas não são apenas frases motivacionais. São verdades psicológicas que podem literalmente mudar a trajetória da sua vida. Quando você está em relacionamento tóxico, você não está apenas perdendo tempo. Você está sendo condicionada em padrões destrutivos que vão afetar futuros relacionamentos. Você está permitindo que sua autoestima seja erodida. Você está desenvolvendo hábitos de comunicação doentios. Você está normalizando comportamentos que nunca deveriam ser normais. Os custos são muito maiores do que apenas o tempo investido. Então, vamos recapitular ações práticas que você pode implementar imediatamente. Quando conhecer alguém novo, observe mais do que escute. Palavras são baratas. Qualquer um pode dizer as coisas certas. Observe como ele age quando está frustrado. Observe como ele trata garçons, atendentes, pessoas que não podem oferecer nada a ele. Observe se as ações dele são consistentes com as palavras. Observe se ele respeita quando você diz não a algo pequeno, porque isso prevê como ele vai lidar com não em coisas grandes. Mantenha sua vida. Não cancele planos com amigas, não abandone hobbies, não deixe sua identidade se dissolver na dele. Um homem que vale a pena vai querer se integrar na sua vida, não substituí-la. E manter sua independência não é joguinho, é saúde mental e também teste natural. Se ele não consegue lidar com você tendo vida própria, você acabou de descobrir que ele queria dependência, não parceria. Comunique seus limites claramente e cedo. Você não precisa se desculpar por ter necessidades e preferências. Eu preciso de tempo sozinha regularmente. Eu não respondo mensagens depois das 10 da noite. Eu não discuto relacionamentos passados em detalhes. O que quer que seja importante para você, comunique. A reação dele vai te dizer tudo o que você precisa saber. Não tolere comportamento que te faz questionar sua sanidade. Se você se pega constantemente confusa sobre onde está parada, se você está sempre tentando decifrar o que ele realmente quis dizer, se você sente que está ficando louca com as contradições dele, isso não é amor complicado. Isso é manipulação, possivelmente gaslighting.
Relacionamentos saudáveis têm clareza, não confusão constante. Preste atenção em como você se sente de forma geral quando está com ele versus quando está sozinha. Você deveria se sentir melhor, mais leve, mais você mesma quando está com o parceiro certo. Se você se sente constantemente ansiosa, se precisa de horas sozinha depois de estar com ele para se recuperar, se você está mais feliz quando ele não está por perto, escute isso. Seu corpo está te dizendo que algo está fundamentalmente errado. E, finalmente, desenvolva a vida interior tão rica que validação externa se torne bônus, não necessidade. Cultive relacionamento com você mesma. Conheça seus valores, seus limites, seus sonhos, suas feridas. Faça terapia se necessário. Leia, aprenda, cresça. Desenvolva espiritualidade ou filosofia pessoal que te ancora. Quando você está firme em quem você é, você se torna muito mais difícil de manipular. Porque aqui está a verdade final. Você ensina às pessoas como te tratarem pelo que você aceita. Cada vez que você perdoa comportamento inaceitável, você está dizendo que aquilo é aceitável. Cada vez que você fica depois que deveria sair, você está dizendo que seus limites são negociáveis. Cada vez que você aceita migalhas, você está dizendo que não merece o banquete completo. Homens tóxicos são especialistas em encontrar mulheres que vão aceitar pouco e agradecer por isso. Eles têm radar para insegurança, para feridas não curadas, para necessidade de validação. E eles exploram isso, não necessariamente com malícia consciente. Muitos estão simplesmente operando em padrões que aprenderam, mas o resultado é o mesmo. Você acaba machucada, então faça diferente. Seja a mulher que se valoriza tanto que homem que opera em manipulação simplesmente não consegue acesso. Seja tão clara sobre seu valor que qualquer um que tente diminuí-lo se destaque imediatamente como incompatível. Seja tão comprometida com sua paz que você escolha ela acima de qualquer relacionamento que a ameace. Isso não significa ser dura, fria ou fechada. Significa ser seletiva. Significa entender que seu tempo, sua energia, seu corpo, suas emoções, sua vida são preciosos. E você não vai desperdiçá-los com quem não demonstra através de ações consistentes que também entende esse valor. Você pode ser gentil e ter limites fortes. Você pode ser amorosa e não aceitar desrespeito. Você pode querer parceria e ainda assim estar disposta a ficar sozinha se a parceria disponível for tóxica. Essas coisas não são contraditórias. Elas são marcas de maturidade emocional. O homem certo vai apreciar tudo isso. Ele vai respeitar seus limites porque ele também tem limites saudáveis. Ele vai valorizar sua independência porque ele é independente também. Ele vai admirar sua força porque ele é forte de verdade, não apenas na fachada. Ele vai te querer pelo que você é, não pelo que você faz pelo ego dele. E quando você encontrar esse homem, você vai perceber como era exaustivo lidar com os outros. Você vai entender que amor verdadeiro não deveria ser tão difícil, tão confuso, tão esgotante. Você vai se perguntar por que aceitou tão pouco por tanto tempo. E você vai ser grata por finalmente ter feito o trabalho interno necessário para atrair e reconhecer algo real. Até lá, honre sua jornada. Cada experiência ruim te ensinou algo sobre o que você não quer. Cada vez que você escolheu você mesma, você fortaleceu o músculo do amor próprio. Cada limite que você estabeleceu foi prática para os próximos. Nada foi desperdiçado se você aprendeu. Você não precisa ser perfeita. Você vai errar, vai às vezes ignorar sua intuição, vai às vezes dar mais chances do que deveria. Isso é humano. O que importa é que você continue voltando para seus valores centrais, para seu amor próprio, para seus padrões. O que importa é que você não desista de buscar o que merece só porque ainda não encontrou. Porque você merece alguém que te escolhe claramente, que te trata consistentemente bem, que te respeita profundamente, que te ama completamente.
Não a versão editada de você que se contorce para agradar. Não a versão reduzida de você que se faz pequena para ele se sentir grande. Você inteira, real, imperfeita e linda. E quando você acredita nisso de verdade, quando você opera dessa verdade, tudo muda. Você para de ser alimento para egos famintos e começa a ser parceira para almas evoluídas. E essa é uma vida completamente diferente. Agora eu quero saber de você. Nos comentários abaixo, me conta, você já se viu em alguma dessas dinâmicas? Qual foi o momento que te fez perceber que estava aceitando menos do que merecia? Quais padrões você estabeleceu para relacionamentos futuros? Compartilhe sua experiência, porque sua história pode ser exatamente o que outra mulher precisa ler hoje para ter coragem de fazer escolhas diferentes. E se este conteúdo ressoou com você, se você sentiu que alguém precisava falar essas verdades, se inscreva no canal agora mesmo. Toda semana trago conteúdos profundos sobre psicologia relacional, desenvolvimento pessoal e espiritualidade integrada. Aperte o sininho para não perder os próximos vídeos. Este é trabalho de transformação real, não motivação superficial. E quanto mais mulheres acordarem para o próprio valor, mais relacionamentos saudáveis vamos criar no mundo. Vamos juntas nessa jornada de evolução consciente.